Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Júnior Alves que está falando. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo muito importante para quem está iniciando no mundo da programação, que seria algoritmos e lógica de programação. Mas antes eu vou estar deixando aqui o Instagram e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando comigo. Inclusive, se quiserem solicitar lá o PDF, posso estar mandando esse PDF aqui para vocês, tá? Eu li alguns conteúdos, fiz um resumão, tá? Trazendo sempre a ideologia da programação para o mundo real. Então vamos logo ao ponto que interessa. A linguagem que vamos utilizar é a linguagem Java. Em alguns momentos do vídeo eu vou estar usando toda a parte conceitual, vou trazer exemplos da prática, do dia a dia, e também vou levar esses exemplos para a programação. Tá ok? Eu estou usando o STS, mas é a mesma coisa do Eclipse. Então o que eu executo aqui vocês também vão conseguir executar tanto no Eclipse como no IntelliJ, a ideia não importa. Tá bom? Então vamos lá. Conceito de algoritmo. Sequência finita de instruções para solucionar um determinado problema. Eu utilizei aqui um exemplo de um café da manhã. Então, teoricamente, tudo que a gente faz é um algoritmo. Então, um exemplo do café da manhã aqui, então a gente vai pegar um café, abrir a tampa da cafeteira, colocar o pó do café, enfim, vai seguindo todo o passo a passo. Sendo que, se vocês repararem aí no exemplo que eu utilizei, deixei bem organizado e bem detalhado. Já vão se habituando com isso, porque na programação tudo tem que estar detalhado, principalmente na linguagem Java. Então, o código que você faz, por exemplo, no Python, que é isso aqui, no Java você vai fazendo isso aqui. Só para quem realmente programa, que realmente vai entender. Vamos lá, vamos utilizar aqui um exemplo. Detalhe, eu já deixei a tela aqui faltando a parte main, né? Porque aí o que acontece? Não agora, mas quando vocês forem criar o pacote ou a classe, digamos que você tenha esquecido aí de colocar o main, né? Que é esse método inicial. Então é simples. Esqueceu, só vem aqui, ó, main, Ctrl espaço, Enter. Ele já vai vir completo aqui para você, ó, public static void main. Mas não precisa se preocupar com isso agora, até porque mesmo essa aula aqui é somente para mostrar a lógica de como é que funciona, tá? Então eu vou botar aqui um inteiro idade que vale 10, tá? Mas na frente vocês vão entender o que é inteiro, são variáveis e valores. Isso aí não é aula para isso. É só para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos aqui na IDE. Então eu vou dar um sysout aqui e eu vou pedir para ele imprimir na minha tela a idade, certo? Então aqui do jeito que está é a forma correta. Se vocês repararem, aqui nesse exemplo do café da manhã, seguimos o passo a passo, ó. Pegar o café, abrir a tampa da cafeteira e assim vai. Então aqui, primeiro eu fiz o que? Primeiro eu criei meu projeto, criei a minha classe, né? Aqui ó, package, criei a minha classe, criei o meu método, certo? Então tudo isso é um algoritmo, tudo isso é um passo a passo. Então, declarei a minha idade aqui valendo 10, ok? E pedi para o computador imprimir para mim o número 10, porque foi a idade, foi o valor que eu atribuí aqui em cima. Mas se eu pegar essa idade, tirar daqui e colocar ela aqui embaixo, será que vai dar a mesma coisa? Não vai dar. Por quê? Porque primeiro eu tenho que declarar a idade antes do que eu estou pedindo. Então é muito simples de entender algoritmos e lógica de programação. Tanto que a aula foi bastante resumida, entendeu? Fiz um pacote bem organizado, porque não precisa você passar 2 horas estudando algoritmo e lógica de programação, quando na verdade é um assunto muito simples de entender, né? Estou executando aqui para vocês, mas aí eu vou criar a videoaula realmente de como é que funciona cada ferramenta dessa daqui. Então eu iniciei o projeto, ok? Iniciei aqui a minha classe e aqui embaixo no console ele imprime para mim aqui o valor, certo? Vamos tentar aqui colocar ele embaixo para ver se vai. Vou dar um Ctrl S aqui que é para salvar e vou dar um Run As Java Application novamente para a gente fazer um teste se realmente vai funcionar. Ó, já mostrou um erro para mim, entendeu? Mais na frente vamos fazer juntos aí alguns exercícios
e vamos entender realmente como é que funciona a lógica, ok? E algoritmos. Lembrando, bota isso na cabeça. Algoritmos é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Quero ir na padaria. Então você vai fazer um algoritmo para poder chegar lá, para poder fazer o que você quer, tá? Então, o resumo de algoritmo é isso. E obviamente, a lógica também está dentro do algoritmo. Por quê? Se concorda comigo que se eu não pegar o café, certo? E abrir a tampa da cafeteira para colocar o café dentro, vai dar errado, concorda? Se eu não pegar o café, o que é que eu vou colocar dentro da cafeteira? Nada. Então, automaticamente eu não vou ter café. Entendeu? É muito simples. Vamos passar aqui o slide. Programação e automação. O computador, de modo geral, é uma máquina que automatiza a execução de algoritmos. Aquilo que eu tinha falado. Nesse caso, estamos falando de algoritmos computacionais. Portanto, são processamentos de dados e cálculos. Mais na frente vocês vão entender que o computador ele não entende letras. O computador ele só entende por números. Digamos que a letra A, para o computador, você transformando em números, fosse o número 0011. Então é isso que acontece quando a gente programa. Justamente por isso que existe a interpretação, a compilação, para que os usuários possam entender. Os códigos eles viram números, os números eles viram letras acessíveis para os usuários, certo? Iniciando a programação. Para iniciar na linguagem de programação, precisamos entender as regras de linguagens, que são regras léxicas e sintáticas, para se escrever os códigos. Além disso, iremos utilizar uma IDE. IDE é um editor de texto. Somente. Um compilador de código-fonte para código-objeto. Código-fonte é o código onde o programador digita. É o sysalta, o scanner, o inteiro, idade, aquilo é o código fonte. O código objeto é o código onde o computador entende, tá? E a JVM seria a Java Virtual Machine, que é a máquina virtual. Então, regras léxicas. Refere-se a erros ortográficos. Eu tentei fazer o máximo possível aqui para ficar muito claro. Então aqui, ó, um exemplo do português. Casa se escreve com S, né? Todo mundo sabe disso, claro. É a forma correta de se escrever casa. Casa, mesa é com S. O incorreto seria com Z. Como botei aqui um exemplo. No português, dá-se para entender tranquilamente. Mas na linguagem Java, por exemplo, o static é a forma correta de escrever. Se eu escrever estático, ele vai dar um erro para mim, certo? Vou fazer um exemplo aqui. Eu vou só colocar um O. Ele vai aparecer para mim um erro de sintaxe. Aqui, ó. Tá vendo? Sintaxe, erro. É justamente o que a gente tá falando aqui, ó. Certo? Tá dando um erro. Por quê? Porque a palavra tá errada. Entendeu? Então vamos lá. Parte sintática. Refere-se a erros das sentenças na gramática. Bom, é mais utilizado para gênero ou posição. Gênero, a mulher, o homem. Posição seria onde a preposição ia se encaixar, digamos assim. Então, um exemplo no português seria o carro. A forma incorreta seria a carro. Não existe a carro. No caso da linguagem Java, o formato correto, no caso aqui, o igual, pessoal, recebe, tá? A tem o valor de x mais 2. E a forma incorreta seria A tem o valor de x2 mais. Não, isso aqui é incorreto, não tem como se interpretar isso. Quando eu falei para vocês que o código digitado pelo programador se chama código-fonte, era justamente por isso. Então, o código que a gente faz, ele passa por um processo para poder chegar até o usuário. Eu vou pular essas duas linhas aqui, porque eu acredito que não seja tão importante assim para o pessoal que está procurando programar em Java, tá? Mas aí eu vou passar aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem parar o vídeo e dar uma olhada. Eu vou passar aqui a interpretação, ok? E vou passar também... não, só a interpretação. Então, a forma híbrida já é da linguagem Java, certo? O que é que acontece aqui? Na linguagem Java,
o código-fonte ele vira bytecode. Do bytecode, ele passa pela JVM, que é a máquina virtual que eu tinha falado para vocês, e vira um código executável, que o código executável já é a parte onde os usuários conseguem entender. Tá? Eu acredito, não tenho certeza que até a gente que é programador, se fôssemos pegar os códigos binários, a gente não conseguia entender, porque é muita coisa, né? E aqui embaixo eu deixei para vocês um exemplo de linguagens, né, que são híbridas, que inclusive são as mais utilizadas. As observações adicionais, isso aqui é muito importante porque é um resumo que eu fiz. A compilação são as vantagens e desvantagens, digamos assim. Então a compilação, o que a gente ganha com ela? Velocidade do programa, auxílio do compilador antes da execução. Na interpretação, manutenção flexível do aplicativo em produção. Não precisa recompilar para rodar em outras plataformas. A linguagem híbrida, que no caso seria a linguagem Java, é a junção das duas. Então por isso que eu já passei para híbrida, porque se você separar, você vai ter tanto a compilação como a interpretação. E a híbrida é as duas. É muito simples. Então pessoal, esse aí foi um resumão que eu fiz de algoritmos e lógica de programação. Porque não tem muito o que falar sobre algoritmos e lógica de programação. A lógica já está dizendo, é lógico. É ideal que vocês comecem a trazer exemplos do dia a dia. Então, concorda comigo que se minha mãe quiser dar um recado para minha tia, a minha mãe tem que me passar o recado. Então, ela tem que me dar um valor para eu levar para minha tia. Primeiro, se eu for na minha tia lá, levar o recado ou levar algo que minha mãe quer que eu leve, sem ela ter me dado antes, eu não consigo. Então, tem um passo a passo. Primeiro, a minha mãe tem que me dar informação. E depois, eu tenho que levar para minha tia. Então, comecem a trabalhar isso no dia a dia de vocês e, com o tempo, a lógica e o algoritmo e a lógica de programação começa a encaixar na sua cabeça no mundo real. Quando começar a encaixar no mundo real, vocês vão conseguir levar isso para a prática. Entendeu? Na próxima videoaula, eu vou entrar mais em assuntos de variáveis, de valores, atribuições, vou ensinar como é que faz um projeto, criações de classes, de pacotes, enfim. E aí, com o tempo, tudo vai se encaixando. Lembrando, sempre trazer o mundo real para a programação e a programação para o mundo real. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.